na sessão ordinária. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, encerrando assim o nosso expediente, nós vamos dar início à ordem do dia da nossa reunião. Discussão única do projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Marcelo Verli. Estado do Rio de Janeiro, projeto de decreto legislativo número 854/2014, autoria Comissão de Finanças e Orçamento, objeto, aprova as contas do Executivo Municipal do exercício 2012. Nova Friburgo, RJ, 20 de maio de 2014. Referente, processo TCE número 211-856-1/2013. Prestação de contas da administração financeira do município de Nova Friburgo, referente ao exercício de 2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o parecer constante do processo TCE número 211-856-1/2013, recebido por esta Comissão de Finanças e Orçamento em 1º de abril de 2014, considerando a ampla publicidade concedida ao parecer supracitado, através de leitura na íntegra realizada em sessão ordinária em 3 de abril de 2014, considerando que em 8 de abril de 2014 todos os gabinetes parlamentares receberam cópia do referido parecer, cujo protocolo é parte integrante do presente documento, considerando que, à exceção do vereador Ricardo Figueira, cuja solicitação consta do presente documento, nenhum outro parlamentar solicitou documentos adicionais a respeito do processo em referência, solicitando informações sobre itens determinados da prestação de contas, conforme parágrafo 1º do artigo 212 do Regimento Interno da Câmara, considerando que foi encaminhada ao gabinete do vereador Ricardo Figueira toda a documentação constante de 2 volumes encaminhados pela Secretaria de Controle Interno do Legislativo Municipal, permitindo o acesso às informações solicitadas, considerando que no dia 21 de maio completar-se-ão 50 dias da data de recebimento do processo TCE número 211-856-1/2013, prazo definido no artigo 212 do Regimento Interno para a Comissão de Finanças e Orçamento apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado do competente projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, considerando que, de acordo com o artigo 213 do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, assegurado aos vereadores debater a matéria, vedada, entretanto, conforme parágrafo único do mesmo artigo, a apresentação de emendas ao projeto, considerando que nas reuniões em que se devam discutir as contas do Executivo, o expediente se reduzirá a 30 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria, considerando que a abertura de créditos adicionais de R$ 114.534.624,08 e R$ 23.174.429,71, respectivamente, por anulação e por superávit, encontram-se dentro do limite estabelecido na Lei nº 4.232/2012, observando o disposto no inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal, conforme folhas 2891 e 2892 do parecer supracitado, considerando que a ressalva inicialmente apontada de que foi enviada apenas cópia da publicação da lei autorizativa de abertura de crédito adicional, em desacordo com o artigo 3º, inciso 4 da deliberação TCRJ 199/96, foi sanada pela defesa, conforme informação constante de folha 2894, considerando que o valor do orçamento final apurado, R$ 473.303.129,71, guarda paridade com o registrado no anexo 11 da Lei Federal número 4.320/64,
comparativo da despesa autorizada com a realizada, consolidado, e no anexo 1 da LRF, balanço orçamentário, do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2012, conforme folha 2894, considerando que o valor da receita arrecadada informado no balanço orçamentário, R$ 312.975.829,64, guarda paridade com o registrado no anexo 10 da Lei Federal 4.320/64, comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme folha 2.895, considerando que o anexo 1 do relatório resumido de execução orçamentária, referente ao sexto bimestre de 2012, registra uma despesa empenhada no total de R$ 308.461.124,50, consoante a evidenciado nos demonstrativos contábeis, conforme folha 2896, considerando que constou como ressalva e não como irregularidade a ausência de comentários sobre inconsistências apuradas no relatório do controle interno municipal, conforme folha 2899, considerando que constou como ressalva e não como irregularidade o desequilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social face ao desacordo com a Lei Federal 9.717/98, conforme folha 2.900, considerando que a dívida consolidada do município atendeu ao limite legal referente à matéria, mais precisamente o inciso 2 do artigo 3º da Resolução 40/2001 do Senado Federal, que limitou a 120% da receita corrente líquida o teto para tal, conforme folha 2.900, considerando que o município respeitou o limite máximo de 54% estabelecido na linha B, inciso 3, artigo 20 da LRF, nos 3 quadrimestres do exercício de 2012, respectivamente 48,79%, 52,04% e 52,08%, constante da folha 2.901, embora nos dois últimos tenha ultrapassado o limite prudencial, considerando que o município cumpriu o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, tendo aplicado 27,33% da receita de impostos e transferência de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme folha 2.904, superior ao mínimo de 25%, considerando que constou como ressalva e não como irregularidade, não tendo sido considerada no cálculo do limite de gastos com a educação por estar em desacordo com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei número 9.394/96, a despesa de R$ 52.157,47, com aquisição de lanches para eventos diversos da Secretaria Municipal de Educação, conforme folha 2.903, considerando que o próprio Tribunal de Contas assevera que as demais despesas não são legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este tribunal verificar a legalidade das mesmas, conforme folha 2.903, considerando que o município utilizou 98,37% dos recursos do Fundeb de 2012, restando a empenhar 1,63% em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 11.494/2007, que estabelece que os recursos deste fundo serão utilizados no exercício financeiro em que eles forem creditados, podendo ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, até 5% dos recursos, conforme folha 2.907, considerando que foi cumprida a legislação no tocante ao uso dos recursos remanescentes do Fundeb no ano de 2011, R$ 1.438.385,79, no primeiro trimestre de 2012, através da abertura de crédito adicional conforme decreto número 050/2012, conforme folha 2.905, considerando que o município cumpriu o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, que é de 60%, tendo aplicado 82,33% dos recursos do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, conforme folha 2.908, considerando que foi considerado como ressalva e não como irregularidade a apuração de uma diferença de R$ 49.711,25 entre o saldo final da movimentação dos recursos do Fundeb e o saldo financeiro conciliado, apontando o saldo contábil superior ao saldo apurado, conforme folha 2.909, considerando que o município cumpriu o limite previsto no inciso 3 do artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, que é de 15% de aplicação das receitas e transferências de impostos com saúde, tendo aplicado 33,34%, conforme folha 2.912, considerando que foi considerada ressalva e não irregularidade a não segregação das fontes de recursos utilizadas para os gastos com saúde, conforme folha 2.912, considerando que os balanços e demonstrações contábeis do Fundo Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde foram encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde em 9 de abril de 2013, ficando afastada a responsabilidade do atual gestor municipal, no que tange ao não encaminhamento do parecer do referido Conselho, conforme folha 2913, considerando que o valor de R$
R$ 64.550,89, repassados pelo Executivo ao Legislativo no ano de 2012, cumpriu o limite máximo de 6% sobre o somatório da receita tributária das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153, do artigo 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme folha 2915, considerando que o valor do orçamento final da Câmara correspondeu aos mesmos R$ 10.064.550,89, repassados pelo Executivo Municipal, constituindo-se como limite máximo das despesas do Legislativo, considerando que o corpo instrutivo do TCRJ considerou não haver indícios de aplicações de recursos de royalties em pagamentos de pessoal de dívidas, não excetuados pela Lei Federal nº 10.195/2001, cujas receitas totais perfizeram R$ 15.180.671,67, ou seja, 4,88% do total das receitas arrecadadas no município, conforme folha 2918, considerando que foi considerada ressalva e não irregularidade a não realização pelo Executivo Municipal de audiências públicas no exercício de 2012, requeridas pela Lei Complementar número 101, das quais foram realizadas audiências do primeiro e segundo quadrimestre de 2012 em 9 de maio de 2013, considerando que o questionamento originalmente apresentado pelo corpo instrutivo do TCRJ, no que tange às despesas com pagamento de horas extras no período de outubro a dezembro de 2012, quando o município já havia ultrapassado o limite prudencial estabelecido pela LRF, foi esclarecido pela nova gestão municipal, levando a irregularidade a ser considerada sanada pelo TCRJ, conforme folha 2924, considerando que o parecer prévio do TCRJ deve refletir a análise das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito às câmaras municipais, considerando que no próprio parecer do TCRJ consta que não foi identificada irregularidade de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, considerando que nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio e o subsequente julgamento da Câmara de Vereadores não eximem a responsabilidade de ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que geriram numerários valores e bens municipais, os quais, estando sob jurisdição do TCRJ, estão sendo e ou serão objeto de fiscalização e julgamento pelo próprio tribunal, considerando que foram apresentadas 10 ressalvas, respectivamente 10 determinações, as quais constam das folhas 2928 a 2931, que deverão ser lidas na íntegra por ocasião da sessão ordinária específica para análise da prestação de contas da administração financeira do município de Nova Friburgo referente ao exercício de 2012, bem como a comunicação ao atual prefeito, Rogério Cabral, constante da folha 2931, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Nova Friburgo apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo, solicitando o agendamento de sua análise e votação para o dia 22 de maio de 2014, conforme artigos 212 e 213 do Regimento Interno. Projeto de decreto legislativo, artigo 1º, a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova as contas da administração financeira do município de Nova Friburgo referentes ao exercício de 2012. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado disposições em contrário, sala Dr. Jean Bazet, 22 de maio de 2014, assina o vereador Marcelo Verli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ricardo Figueira, membro, e vereador Wellington Moreira, membro. Senhor presidente, solicito a interrupção da sessão por 5 minutos, para que a minha assessoria traga o parecer do Tribunal de Contas, que era para estar contigo aqui. Então, nem precisa interromper, o vereador Ricardo Figueira vai trazer aqui à mesa. Pois não, vereador. No próprio documento, nós nos comprometemos a ler as ressalvas e determinações para que haja total transparência. Pois não, vereador. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Nova Friburgo, senhor Sérgio Xavier de Souza, referente ao exercício de 2012, com ressalvas e determinações elencadas a seguir. Ressalva número 1. O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2011 no mês de junho de 2012, portanto, fora do prazo estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, que determina a realização dessa reunião no mês de fevereiro. Determinação número 1.
observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000. Ressalva número 2. O Executivo Municipal não realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais nos períodos de maio de 2012 e setembro de 2012, descumprindo o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Determinação número 2. Realizar as audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Ressalva número 3. A ausência de equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um déficit previdenciário de R$ 5.556.500,50, em desacordo com a Lei Federal número 9.717/98. Determinação número 3. Promover o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, em conformidade com a Lei Federal número 9.717/98. Ressalva número 4. Despesa realizada com recursos próprios, computada erroneamente na função 12, Educação, subfunção 361, conforme empenho número 770, em desacordo com o disposto dos artigos 70 e 71 da Lei número 9.394/96, não podendo, desta forma, ser considerada no cálculo do limite dos gastos com a educação, estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. Data do empenho, 20/7/2012, número do empenho 770, histórico, aquisição de lanches para diversos eventos da Secretaria Municipal de Educação, credor Ermar Alimentos Limitada, subfunção 361, Fundo de Recursos Ordinários, valor R$ 52.157,47. Determinação número 4. Não registrar na função 12 despesas não inerentes à educação, de forma que as mesmas não sejam consideradas no cômputo do limite de gastos, em atenção ao disposto nos artigos 70 e 71 da Lei 9.394/96. Ressalva número 5. Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte ordinários. Determinação número 5, para que sejam utilizados nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fontes de recursos de impostos e transferência de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal número 141/2012. Ressalva número 6, diferença de R$ 49.711,25 entre o saldo final da movimentação de recursos do Fundeb apurado na presente prestação de contas e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado. Determinação número 6, observar a correta movimentação de recursos do Fundeb em atendimento aos preceitos da Lei número 11.494/2007. Ressalva número 7, o município não realiza suas despesas com ações e serviços públicos de saúde a partir de recursos movimentados unicamente pelo Fundo Municipal de Saúde, contrariando o estabelecido na Lei Federal número 8.080/90. Determinação número 7. Observe que a realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo Municipal de Saúde em atendimento à Lei Federal número 8.080/90. Ressalva número 8. Divergência no valor de R$ 4.577.726,39, apresentada entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade, R$ 57.696.985,86, e as evidenciadas no sistema SIGFIS de deliberação TCRJ, número 248/2008, R$ 53.119.259,47. Determinação número 8. Observe o registro de todas as disponibilidades financeiras do sistema SIGFIS em atendimento à deliberação TCRJ, número 248/2008. Ressalva número 9, divergência no valor de R$ 9.490.964,93, apresentada entre os encargos e despesas compromissados a pagar registrados pela contabilidade, R$ 10.977.994,02, e as evidenciadas no sistema SIGFIS da deliberação TCRJ, número 248/2008, R$ 20.468.958,95. Determinação número 9, observe o registro de todos os encargos e despesas compromissados a pagar no sistema SIGFIS em atendimento à deliberação TCRJ, número 248/2008. Ressalva número 10, o setor de controle interno não abordou em seu relatório todas as falhas apontadas na presente prestação de contas, bem como as medidas porventura adotadas com vistas a elidi-las, não sendo observada sua atribuição disciplinar dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal
89/88. Determinação número 10, para que o setor de controle interno tome as devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas, informando no relatório de auditoria do próximo exercício quais foram estas medidas, em cumprimento do papel disciplinado dos artigos 70 a 74 da Constituição Federal. E pela comunicação, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 6º da deliberação TCRJ, número 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na forma do artigo 26, incisos do regimento interno deste tribunal, aprovado pela deliberação TCRJ número 167/92, para que tome ciência da irregularidade das ressalvas apontadas no relatório, adote as devidas providências de forma a elidir as falhas apontadas em cumprimento dos artigos 70 a 74 da Constituição Federal /88, bem como atente à necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e despesas no maior nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas. 3. Pela comunicação ao atual prefeito de Nova Friburgo, Pedro Rogério Vieira Cabral, na forma do artigo 26, incisos do regimento interno deste tribunal, aprovado pela deliberação TCRJ número 167/92, para que seja alertado quanto à implementação de maior controle na gestão dos recursos da saúde, em razão da Lei Complementar Federal número 141/2012, atentando para a devida caracterização do gasto típico em ações e serviços de saúde voltados para a promoção, proteção e sua recuperação. Quanto à necessidade de se adaptar à padronização dos procedimentos contábeis a partir do exercício de 2012, para o cumprimento das portarias STN números 406/2011, 828/2011, 231/2012, 735/2012, portarias conjuntas STN/SOF número 01/2012 e 2/2012, e, se for o caso, quanto à portaria STN número 72/2012, referente aos consórcios públicos, visando a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas de forma a dar maior transparência às contas públicas, que serão objeto de análise na próxima prestação de contas de gestão do município. 4. Pela expedição de ofício ao Ministério da Saúde, para conhecimento sobre a falta de emissão por parte do Conselho Municipal de Saúde do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei nº 80/90. 5. Por determinação ao corpo instrutivo, para que, quando da realização da próxima inspeção no município de Nova Friburgo, inspecione as causas que levaram ao lançamento do valor de 360 milhões a título de variação ativa, registro de imóveis, no demonstrativo das variações patrimoniais, exercício de 2012. 6. Por determinação à Secretaria-Geral das Seções, para que, ao formalizar as comunicações constantes deste voto, faça-as acompanhar de cópia deste relatório e, considerando que o processo principal será enviado ao Legislativo Municipal, remeta à Inspetoria e Coordenadoria competente, a segunda via do processo, cópia dos documentos desta prestação de contas enviada a este tribunal, em atendimento à deliberação TCRJ número 199, de 23 de janeiro de 96, como forma de subsidiar a análise da prestação de contas dos ordenadores de despesas da Câmara Municipal, quanto ao cumprimento por parte do Legislativo Municipal do artigo 29A da Constituição Federal e dos artigos 20, 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assina conselheiro Júlio Rabelo, relator do TCE. Posteriormente, o parecer foi acatado pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Posso falar um início? Após a leitura, o parecer, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, como autor do projeto de decreto legislativo, coautor, na verdade, juntamente com os vereadores Ricardo e Wellington, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, eu quero fazer algumas observações breves. A primeira delas, que o Tribunal de Contas, após fazer uma série de questionamentos, ele, ao final, no seu relatório, ele não apontou nenhuma irregularidade. Ele apontou ressalvas e determinações correlacionadas. Esse, então, foi um ponto fundamental para a análise da Comissão de Finanças e Orçamento, no sentido da emissão do parecer favorável. Além disso, o município cumpriu o limite mínimo de investimentos em educação a partir de impostos, como reza a legislação em vigor. Para que nós tenhamos aqui uma informação bastante objetiva, a legislação determina um mínimo de 25%,
e houve a aplicação de 27,33% da receita de impostos e transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na área da saúde, a determinação é de um investimento mínimo de 15%, e o município aplicou aproximadamente 33%. Embora no final do exercício de 2012 o município tenha ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, não chegou a ultrapassar o limite legal, o limite máximo. Então, o próprio Tribunal de Contas opinou favoravelmente, embora tenha feito questionamentos anteriores. E, em função disso, em função de não ter sido apontada pelo Tribunal de Contas nenhuma irregularidade, e as ressalvas, concomitantemente a elas, foram apresentadas também determinações, e essas determinações precisam ser acatadas pela atual gestão municipal, porque a gestão anterior não tem mais como voltar ao passado e mudar o quadro de coisas. A gente, inclusive, fez a leitura completa para que sirva de alerta à atual gestão municipal, para que cumpra integralmente aquilo que consta de determinação. Porque, se não cumprir, na nova análise que o Tribunal de Contas fizer, poderá apontar como irregularidade. E aí, posteriormente, isso pode ensejar a reprovação das contas, o parecer prévio contrário do tribunal, e aí, consequentemente, embora a Comissão de Finanças e Orçamento tenha autonomia para emitir o parecer, é óbvio que nós temos a responsabilidade de analisar uma base técnica importante, que é o parecer feito pelo corpo instrutivo do TCE, posteriormente levado ao plenário pelo relator e também votado pelo Pleno do Tribunal de Contas. Vou abrir, então, um primeiro à parte ao... Pode, vereador? O vereador quer fazer uso da tribuna, fica à vontade. E o vereador Nami Nassif também já se inscreveu para uma parte, fica à vontade, vereador. Senhor presidente, antes de até entrar nesse assunto, eu gostaria só de quebrar o protocolo e pedir permissão aos senhores vereadores, porque nós ouvimos tantos elogios hoje ao governo, através da matéria que foi lida aqui, sobre o que saiu no jornal O Dia, o que a cidade está produzindo, e eu gostaria de registrar dois agradecimentos muito importantes a essa casa, em que a gente tem que se orgulhar muito, e eu gostaria de estender esse agradecimento ao vereador Marcelo Verli, ao líder de governo, em nome do prefeito, ao presidente dessa casa, da forma como foi conduzida ontem a audiência pública dos taxistas, para a gente regimentar o transporte municipal individual de passageiros na nossa cidade. Eu acredito que, se nós conseguirmos fazer mais audiências públicas do tom daquela audiência de ontem, nossa cidade e essa casa vai dar um exemplo muito grande para a nossa cidade, para o estado do Rio de Janeiro e até para o Brasil. Foi algo assim muito marcante, né? Principalmente a conduta de todos os taxistas aqui presentes, que souberam debater efetivamente o tema, com todo o respeito à democracia, ao embate ao contrário, até se chegar ao momento certo de se opinar a legislação. Foi muito bom. Uma outra situação que eu gostaria também de registrar, vou registrar o presidente da casa, é o meu vice-líder, que, em conversa com o prefeito Rogério Cabral, eu, a partir de hoje, não estou exercendo mais o cargo de vice-líder na casa. Longe de que todos possam fazer uma análise muito forte sobre o assunto, a gente tem que entender que eu conduzi da melhor forma possível essa liderança, não abandonei o barco no momento em que a gente sentiu que o governo estava num momento muito difícil, e acredito que, para oxigenar e melhorar mais ainda o dia a dia do governo, a gente precisa de um sangue novo, e estou passando a pasta, estou passando o cargo com a coisa ou com a situação parecendo que vai melhorar e que vai seguir em frente. Vai ficar muito até mais fácil para o meu substituto do que nós enfrentando nesses 15 meses de ajuda ao governo. Acredito que foi uma contribuição que eu pude dar ao governo e a todos vocês aqui do plenário. Gostei muito do respeito, consegui muitas coisas em função com todos os vereadores. Bom, eu concedo sim, só para terminar esse assunto e a gente entrar na matéria do dia. Bom, primeiro eu quero agradecer o tempo que o senhor foi meu vice-líder.
tive um orgulho pela sua experiência, pela sua capacidade intelectual, né, e jurídica, mas sabendo da nossa habilidade. Eu também coloquei no grupo, naquela última reunião, à disposição a liderança de governo para que nós pudéssemos ter essa mudança, escolher um novo líder, mas foi acordado que eu ainda continuasse, mas eu agradeço aqui de público o tempo e a ajuda que o senhor nos deu quando vice-líder de governo no período que permaneceu. Então, a minha gratidão e meu respeito. Obrigado, vereador. Bom, agradecendo aí a quebra do protocolo, vamos voltar à matéria da tomar e prestar conta do ano de 2012, em que o prefeito responsável era o senhor Sérgio Xavier. Eu gostaria de saudar a todos e a todas que nos assistem agora no TV Câmara, muito boa noite. Boa noite a todos os vereadores. A senhora vereadora hoje não está, mas justificou o seu trabalho em nome do município, fora daqui da nossa cidade. Senhor presidente, senhores e senhoras que nos assistem hoje nessa assistência. Bom, eu venho trazer alguns pontos em que o Marcelo bem ratificou, em que a nossa comissão trabalhou efetivamente na busca dos documentos, na análise dos resultados, e Marcelo trouxe efetivamente. Eu vou tentar contribuir um pouco mais com essa situação que a gente possa dizer. Marcelo já deu todo o panorama do parecer do Tribunal de Contas, onde que ele opinou pela aprovação das contas do prefeito, mas fazendo 10 ressalvas, 10 determinações e fazendo uma comunicação ao prefeito para a adequação de alguns relatórios técnicos para o novo período, e uma comunicação também ao Ministério da Saúde sobre a forma como a Fundação Municipal de Saúde também fez os seus relatórios anuais, os seus relatórios mensais dentro do ano de 2012. Um dos pontos que a gente busca, e se a gente procurar, Marcelo, no senso comum e verificar, foi uma das ressalvas em que houve a quebra do limite prudencial em se gastar com despesas de folha de pessoal, e inclusive pela manutenção de pagamento de horas extras no último quadrimestre de 2012. Se nós fizermos uma análise pelo senso comum, um primeiro momento que eu, ao compulsar os documentos de folha de pagamento a que eu fiz solicitação ao Poder Executivo, nós pensaríamos que, olha, o prefeito, de repente, exorbitou da sua função, o então prefeito Sérgio Xavier, no sentido de que, logo no último quadrimestre do ano de 2012, que foi o ano das eleições, poderia ele ter exorbitado um pouco e quebrado e gastado um pouco mais do que devia. Mas, veja bem, o meu cuidado de compulsar as folhas de pagamentos e buscar o relatório da prestação de conta dele naqueles meses, foi para verificar se houve muitas contratações ou demissões exatamente naquele período. E nos relatórios que nos foi apresentado, né, Marcelo, não houve nenhuma contratação, e as evoluções de sair alguém e ser contratado ficou na média de 1 ou 2. Bom, e por onde então foi o aumento dessa despesa? O aumento dessa despesa, ela se deu em 2 rúbricas especificamente, que foi pagamentos